No ano de 1996, o pesquisador aeroespacial, ufólogo, extremamente ligado à agência de inteligência americana, Bob Ashley, recebeu um pacote com dentro vídeo e documentos da parte de um indivíduo assinado com o nome de Guardian. Esses documentos relatavam em detalhes os bastidores do pouso de um UFO e a recuperação da nave e os seus ocupantes no dia 18 de agosto de 1991, um ano antes. Mas já em 1989, o mesmo Guardian tinha avisado do pouso de um outro UFO em Coulthard, Canadian UFO Research Network, que fica no leste do Canadá. De acordo com relatórios de Guardian, o UFO pousou na área de West Carleton e foi recuperado na noite seguinte por uma unidade militar secreta, especializada na recuperação de naves alienígenas. Além da nave, foram recuperados também os corpos de 3 alienígenas, com aparência humanoide, de pele de cor cinza e branco. Guardian também fornece uma descrição detalhada da nave, o tipo de propulsão e vários detalhes técnicos. Um UFO pousou em Carp, uma área semi-rural a 40 km de Ottawa, em Canadá. Em 10 de maio de 1992, Bob, depois de conhecer as documentações anônimas de Guardian, entrou em contato com a senhora Diane Liebknecht, moradora de Carp. Foi a primeira e mais importante testemunha de uma série de fatos observados naquele dia. Diane assistiu tudo por trás da janela do segundo andar de casa sua. Contou que viu uma espécie de chamas vermelhas e pouco mais para frente uma luz forte, brilhante e branca. Um pouco mais tarde, à distância de 250 metros do objeto, o anônimo Guardian filmava tudo. Na parte superior do objeto tinha uma espécie de luz que piscava, e na parte inferior parecia uma cúpula muito brilhante, de onde saía uma forte luz branca. As filmagens de Guardian foram feitas entre as 22 e 24 horas. O avistamento tinham 3 outras testemunhas oculares, mas eles confirmaram não terem visto o autor do vídeo. Um ano depois do fato, os arbustos e grama na área do pouso estavam secos, como o efeito de uma combustão. A grama estava queimada e os arbustos totalmente mortos. Ao contrário, em outras áreas perto dali, os arbustos e gramas eram saudáveis e verdes. A segunda parte do vídeo de Guardian contém imagens de entidades alienígenas. A qualidade é pior que a primeira parte do vídeo, mas na filmagem se vê o rosto do alienígena Grey. A criatura apresenta uma característica autoiluminação de cor branca e amarela. O alienígena tende a piscar, abrindo um olho de cada vez. As testemunhas foram submetidas ao teste do polígrafo detector de mentiras, e de acordo com especialistas em química, não há nenhuma maneira de esconder ou disfarçar os efeitos a longo prazo de resíduos substanciais em solos afetados por intenso calor ou chamas, e também no solo foram encontrados vestígios de titânio. As testemunhas disseram também terem visto muitos helicópteros sobrevoar a área do avistamento. Por volta das 8h30 da noite, aconteceu um outro avistamento. Dessa vez, o objeto à forma de disco avermelhado pairou diretamente sobre o local do pouso anterior, levantou o voo de repente, iluminando as árvores embaixo dele, e sumiu. Se diz que existe uma instalação extraterrestre nas proximidades. Muitos helicópteros descem na floresta e em pontos sem estradas de acesso.
e se fala também de uma possível hostilidade entre alienígenas e militares. Há também relatos de pegadas estranhas ao longo das margens de um riacho ali perto. Relatos de testemunhas oculares confirmam a evidência de uma série de encontros com entidades que tentaram várias vezes levá-los a bordo de suas naves. Descreveram também que essas entidades eram como autoiluminescentes, com iluminação proveniente da pele e se moviam lentamente. As características faciais foram descritas como uma espécie de focinho animal, talvez um dispositivo para respirar ou algo mais. Os primeiros documentos fornecidos pelo anônimo Guardian tinham uma grande marca, DND, Departamento Nacional de Defesa do Canadá. Se não fosse pelo vídeo excepcional, Bob teria imediatamente destruído os documentos enviados pelo Guardian, pensando que fosse uma brincadeira ou um delírio de um lunático. No final do ano de 1989, Guardian passou a ter contato com muitas outras organizações de investigações ufológicas. Segundo ele, tinha em ato uma grande conspiração e a lei do silêncio, feitas pelas agências de seguranças canadenses e americanas, e essas agências iriam fazer de tudo para passar esse caso por um falso. Disse que em 4 de novembro de 1989, o radar da defesa canadense tinha pego um objeto de forma global, viajando a uma velocidade fenomenal sempre na área de Kepler. Na noite seguinte, enquanto os satélites apontavam os movimentos de objetos não identificados, 2 helicópteros Apache AH-64 e o outro helicóptero Black UK-60 chegaram ao local. Se tratava de helicópteros carregando armas, que faziam parte de uma unidade secreta americana especializada na recuperação de naves alienígenas. Guardian relatou também que além dos objetos foram recuperados 3 fetos de seres reptilianos. Estranhamente, Guardian não foi o único a fornecer informações em relação à atividade anormal de UFOs e estranhos seres naquela área. Se diz que a história de Guardian não passou de uma farsa, que o objeto filmado por ele era um caminhão de reboque desfocado nas imagens, que toda a história foi feita por 2 pessoas que moravam naquela área. À época, se ouviu de tudo a respeito dessa história, que era uma operação silenciosa da defesa canadense, de um UFO crash, escondido pelos militares, e até de um poste de luz com defeito. E se diz também que na verdade o anônimo Guardian foi assassinado, um falso ou algo de muito estranho tudo isso, e que deixa também muitas dúvidas. Por que tantas testemunhas oculares diferentes relatavam as mesmas coisas? Por que o utilizo da máquina da verdade com resultados positivos? Por que simular tudo isso, levando para frente uma mentira por anos, e uma época em que falar de UFOs era considerado loucura? E os exames feitos pelo químico, que evidenciou traços de titânio e queimaduras na área. Verdadeiro ou não, esse caso é desconcertante e enigmático, um quebra-cabeça que deixa muitas dúvidas sobre este misterioso Guardian. E você, o que acha de tudo isso? Apoio. Comunidade UFOs de Plantão.